de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, para nós meditarmos um pouco sobre esse texto e falarmos sobre aquilo que representa o sangue de Jesus. O que representa o sangue de Jesus? Bom, você há de lembrar que no Velho Testamento, quando alguém pecava, segundo a lei, um animal era morto, era oferecido em holocausto como pagamento pelo pecado que havia sido cometido. Então, o livro de Números, por exemplo, repete inúmeras vezes, é de propósito sim, não é um pleonasmo, mas ele vai repetir inúmeras vezes a expressão um bode para oferta pelo pecado. Um bode para oferta pelo pecado. E muitas vezes essa expressão é repetida no livro de Números. Mas durante todo o Pentateuco, nós podemos ver desde a Páscoa, quando o povo de Israel é reunido e, segundo a orientação de Deus, Moisés manda que o povo sacrifique um animal, um cordeiro sem mancha, um macho, um primogênito, seja sacrificado e o sangue daquele cordeiro seja passado nos umbrais das portas, para que quando Deus viesse exercer juízo sobre o Egito e o espírito da morte passasse pelo Egito, ferindo os primogênitos do Egito, ele não entrasse o anjo da morte, ele não entrasse na casa que havia sido marcada pelo sangue, que possuía a marca do sangue daquele cordeiro. Você já sabe muito bem, provavelmente você já aprendeu isso em algum momento na sua caminhada cristã, que aquele cordeiro representa Cristo Jesus, que aquele gesto de passar o sangue nos umbrais da porta era um prenúncio daquilo que Deus faria de maneira perfeita em Cristo na cruz do Calvário. E assim foi. E foi exatamente assim que Deus fez. E tomando o seu próprio filho, um macho, o primogênito, sem mácula, sem mancha, ele o entregou em sacrifício e verteu o seu precioso sangue naquela cruz, para que eu e você agora tivéssemos a marca daquele sangue, de maneira que o anjo da morte, o julgamento de Deus e o juízo de Deus não estivesse mais sobre nós, mas nós fôssemos declarados justificados pelo aquele precioso sangue. Foi isso que Deus fez em Jesus. Esse é o pagamento da dívida. Há uma outra figura que aparece no Velho Testamento também, e que gosto muito de falar sobre essa figura, porque, enfim, por motivos pessoais também, mas é a figura do resgatador. Você já ouviu falar do resgatador do Velho Testamento? A lei dizia o seguinte, que quando alguém tinha uma dívida, esse alguém deveria, se não pudesse pagar, deveria se entregar como escravo para o seu credor. Então, uma vez que você não tivesse como pagar a sua dívida, você deveria entregar a si mesmo como escravo, para trabalhar durante um tempo, provavelmente 6 anos, porque no 7º ano todos os escravos eram libertos em Israel. Então, se você tinha uma dívida e não podia pagar, você se entregava como escravo, ainda que fosse por um período de tempo, mas você ia servir ao seu credor por não ter condições em você mesmo para pagar essa dívida. Mas havia a figura do resgatador na lei, que era aquele, talvez um parente seu, que tivesse posses e que pudesse arcar com o seu compromisso. Então o seu parente vinha e apresentava um pagamento pela sua dívida. E uma vez que esse parente, esse familiar, talvez pudesse pagar essa dívida, você então era resgatado dessa dívida. E isso também Deus fez para nós em Jesus. Jesus é o nosso perfeito resgatador. Porque a Bíblia diz que aquele que peca se torna escravo do pecado. E isso porque o pecado traz em si uma dívida impagável para nós. Uma dívida tão grande que nós não podemos pagar, porque o nosso pecado ofendeu a moralidade e a santidade de Deus. E vale lembrar que a santidade de Deus é eterna.
Então nós, finitos, não temos como pagar isso, essa ofensa que nós causamos. Causamos uma ofensa. E agora precisamos pagar, mas nós não temos o dinheiro para pagar essa dívida. Então o que fazer? Bom, nos tornamos escravos dos nossos pecados. É por isso que o homem que bebe acaba se tornando escravo da bebida. O que fuma, escravo do cigarro. O que mente, escravo da mentira. E todo tipo de pecado que escraviza o homem. Mas aí vem Jesus, sabendo que eu e você não poderemos pagar essa dívida. E Ele, com o seu precioso sangue, oferece como pagamento por essa dívida. E nos resgata e nos toma para si um povo escolhido por Deus, para que Ele agora possa apresentar esse povo a Deus, livres do pecado, libertos do pecado, livres da dívida. Nossa dívida foi paga. Nosso escrito de dívida foi pago naquela cruz do Calvário. E glória a Deus por isso. E Ele fez isso de graça. Não exigiu de nós nenhum tipo de pagamento por isso. Ofereceu gratuitamente. É por isso que o apóstolo Pedro, quando vai nos fazer um convite à santidade, porque é esse o contexto aqui que Pedro está falando, acompanhe, por favor, na sua Bíblia, aqui em 1 Pedro, a partir do versículo 13, Pedro vai nos fazer um convite a andarmos em santidade, a vivermos em santidade, a buscarmos ter uma vida santa como o nosso Deus é santo, a buscar purificar a nossa maneira de andar por esse mundo, a não viver mais como antes, escravos do pecado, né? Sujeitos ao juízo de Deus. Havíamos nos tornado inimigos de Deus, e Ele está nos convidando a andar em santidade. Ele apresenta o seu argumento dizendo: por que isso? Por que vocês devem fazer isso? Por que vocês devem buscar viver uma vida santa? Por que você deve buscar uma vida de santidade? Por que você deve abandonar a maneira pecaminosa com que você vivia no passado? Por que você deve fazer isso? E aí o apóstolo nos lembra que nós fomos resgatados. Ele usa justamente essa expressão, a figura do resgatador. Só que ele diz algo muito, muito significativo, porque ele diz assim: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, ou seja, não foi uma dívida humana, material, com coisa perecível que você se endividou. E não foi com isso que ele pagou esse escrito de dívida, mas vocês foram resgatados da maneira fútil de viver. Isso porque lá no início do texto ele diz: nós deveríamos andar com temor durante o tempo da nossa peregrinação, reconhecendo a brevidade da vida. Nós somos peregrinos, viajantes. Você não vai ficar aqui para sempre. É bom que você saiba disso, tenha consciência disso. Você não vai viver para a eternidade aqui. Aqui não. Aqui você tem prazo de validade. Talvez você só não saiba ainda quanto tempo, mas você tem um tempo. Talvez seja menos do que você imagina. Deus queira que seja mais, né? Mas pode ser que seja menos. Daí a gente faz planos para 80, 100 anos, quando talvez Deus nos chame amanhã, porque todos nós estamos aqui apenas de passagem. E ele diz: olha, durante esse tempo de peregrinação, se chamais, a partícula condicional, se você chama de pai, se é que você chama Deus de pai, se é que você se identifica como filho, se é que você se coloca na condição de filho, então ande com temor. Durante esse breve tempo que você vai passar por essa terra, porque aquele que julga sem discriminação não comprou a sua vida com prata e ouro, mas comprou a sua vida com o precioso sangue do Cordeiro, que foi morto naquela cruz. E ele diz bem claramente: com o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro sem defeito e sem mancha. Isso significa, meu irmão, que a sua vida não é sua.
A sua vida não é sua. Você não tem direito sobre a sua vida. Se a sua vida foi comprada, se você era escravo e você não tinha mais domínio, um escravo não tem domínio mais sobre as suas próprias vontades. Um escravo se submete ao domínio e ao exercício da vontade do seu senhor. Então o senhor manda e o escravo obedece. Isso é ser escravo. E é assim que o pecado agia sobre nós. O pecado mandava e nós obedecíamos. A natureza pecadora exercia sua vontade e nós cedíamos a esses prazeres. Mas se nós chamamos Deus de Pai, se um dia nos deparamos com a verdade do Evangelho, de que nós somos chamados a sermos filhos de Deus e filhas de Deus, se nos foi apresentada a verdade do Evangelho e nós despertamos para a mensagem do Evangelho, de que temos um Deus e Pai que nos fez irmãos em Cristo Jesus, então nós não mais podemos nos submeter ao jugo do pecado. Na verdade, nós não podemos nem fazer aquilo que bem entendemos. Por quê? Se a minha vida foi comprada, se a minha dívida foi paga, e o meu resgatador me livrou daquela escravidão, ora, para quem agora eu vivo? A gratidão ou a retribuição deveriam me conduzir à luz de viver para aquele que me resgatou, sim ou não? A gratidão deveria ser o sentimento, a retribuição deveria me conduzir para que eu dissesse assim, bom, agora eu vou viver para aquele que comprou a minha vida. Porém, aquele que nos libertou, nos deu liberdade de fato. Não é só fingimento, não é conversa fiada. É uma verdade. Então você é livre. E Ele te fez livre. Inclusive, você é livre para, se quiser, não amá-lo. Você é livre para, se quiser, deixá-lo. Mas aí, se você o deixa, você se torna escravo novamente das suas vontades. E é por isso que a Bíblia vai dizer que só existe verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E Ele nos compra, e nós olhamos para Ele e dizemos, mas nós não merecíamos isso, por que você fez isso por nós? E Ele diz, pela graça, um favor imerecido. E nos oferece agora andar com Ele nessa liberdade. Então Pedro vai dizer, olha, se você chama Deus de Pai, entenda, você não foi resgatado com qualquer coisa. Isso, irmãos, nos traz a consciência de que a nossa vida, ela é muito preciosa e ela é um presente que nos foi dado. Ela é um presente. A sua vida é um presente. E é por isso que você não tem o direito, ou melhor, é por isso que você deveria abrir mão do direito de fazer qualquer coisa que você queira com a sua vida e entregar para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como alguém que dissesse, Senhor, esse presente é tão bom, é tão maravilhoso, o valor desse presente é tão incalculável, que eu não sei o que fazer com esse presente, não sei. Então, toma aqui, toma nas tuas mãos esse presente aqui e me ajuda. Como é que eu uso isso? Como é que eu aproveito isso da melhor maneira possível, para que eu não venha desperdiçar isso? Então, Senhor, você me deu, mas toma aqui de volta. Faz o que for da tua vontade, faz o que for o melhor para mim. Confiando que o Senhor tem sabedoria para me dizer exatamente o que eu preciso. E aí eu entrego de volta esse presente. E eu abro mão do direito de exercer minha vontade para fazer a vontade daquele que me criou. Eu abro mão de dizer que esse dia me pertence para dizer, Senhor, que esse dia seja feito conforme a tua vontade. E o sangue de Jesus representa isso. Primeiro, a nossa consciência que foi purificada. Porque foi o sangue de Jesus que nos fez ter consciência de que nós estávamos vivendo no pecado. E que o pecado imputa uma sentença,
a justa recompensa da morte, a punição com a morte. Então, quando Cristo se oferece naquela cruz, e é uma cena terrível, embora, claro, que para nós também ali está demonstrado o amor de Jesus, né? Mas a cena da cruz, da crucificação, é uma cena terrível, e de fato ela deve ser assim, para nos lembrar que o nosso pecado, ele possui um peso de morte, que o nosso pecado não é qualquer besteira, mas que existe um preço caro que foi pago. A salvação, ela nos é oferecida de graça, mas não entenda errado. Não quer dizer que a salvação não teve um preço. O fato de alguém dizer para você, olha, Cristo quer salvar a sua vida, Deus o Pai te ama, quer fazer de você um filho, uma filha de Deus, e isso é por meio da graça, não são os seus méritos, não são os seus atos de justiça. Não entenda errado, isso não significa que isso não teve um preço. Teve um preço caro, um preço muito além do que nós poderíamos pagar. E ele foi pago por Cristo naquela cruz. E quando o sacrifício de Jesus é pago de forma tão terrível naquela cruz, isso faz com que a nossa consciência, que estava cauterizada por conta do pecado, nós estávamos vivendo no pecado sem perceber o quanto isso ofendia a santidade de Deus, o quanto isso era contra aquilo que Deus havia nos criado para ser, e então nós despertamos desse sono. Então dizemos assim, poxa, não dá para viver no pecado não. Bom, não dá para eu retribuir com tamanha ofensa aquele que me ofereceu tamanho amor. Não dá para eu fazer isso. Como é que eu vou olhar para aquela cruz e ver quão terrível é a punição desse pecado e eu vou oferecer a ele mais ofensa? Vou dar as costas para ele. Vou constantemente na minha vida ignorar esse sacrifício. Eu não posso fazer isso. E aí a consciência do pecador começa a ser transformada pelo sangue de Cristo Jesus. Foi assim que no livro de Hebreus, o autor no capítulo 9, versículo 14, ele vai dizer, Hebreus 9, 14, que diz assim, 13 e 14, que vai dizer, porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Vou repetir o final, preste bem atenção. Purificará das vossas obras mortas a vossa consciência, para servires o Deus vivo. Está dizendo que o sangue de Jesus, então, ele atua sobre a nossa mente, fazendo com que percebamos o quanto era terrível a maneira pecaminosa que vivíamos, para que a gente possa deixar o pecado, para agora poder servir a Deus. E o que possibilita isso, o que possibilita esse renovo de consciência é o sangue de Jesus. Passe uma página, por favor. Vá para o capítulo 10. Capítulo 10, a partir do versículo 19. O autor de Hebreus continua a discorrer sobre o mesmo tema, e aí ele vai dizer lá no versículo 19, portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus. Ora, o que ele está dizendo com isso? Eu vou continuar o texto, mas vamos parar aqui rapidinho. O que ele está dizendo com isso? Você lembra que no Velho Testamento, quando o sumo sacerdote ia entrar no lugar santíssimo, ele oferecia primeiro um sacrifício a Deus como para o perdão dos pecados dele, da família dele e do povo. E então, após esse sacrifício, após aquele animal que era morto por conta ali do pecado, para representar, né, esse caráter mortal do pecado, aí sim, então ele entrava
no lugar santíssimo. Aqui, agora, o autor de Hebreus está dizendo para mim e para você que porque Jesus morreu naquela cruz e entregou o sacrifício a Deus naquela cruz, eu e você também podemos entrar na presença de Deus. O sacrifício, o sangue de Jesus, então, nos dá acesso. Através do sangue, nós obtivemos uma renovação de consciência e também acesso à presença de Deus. Nós podemos, agora temos essa liberdade para entrar no Santíssimo Lugar. E no versículo 20 ele continua: pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com um coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pare aqui mais uma vez comigo. O que ele acabou de dizer para nós? Que através do sangue de Cristo nós somos purificados dos nossos pecados. As nossas vestes são lavadas. E tudo aquilo que manchava a nossa vida é purificado pelo sangue de Jesus. É purificado pelo sangue de Jesus. Quem fez a promessa é fiel. Versículo 24. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Olha só que interessante. Vamos pensar na ordem que esse texto nos apresenta. Ele diz primeiro que o sangue de Jesus nos permitiu acesso ao Santíssimo Lugar. E aí depois ele diz, olha, permitiu acesso porque agora suas vestes como sacerdote estão limpas. Estão limpas para que você possa viver na presença de Deus. Mas ato contínuo, ele diz, não apenas para que a minha vida seja purificada, mas que eu possa pensar em como estimular os meus irmãos ao amor e às boas obras. Porque o sangue de Jesus também me dá uma consciência de que nós somos um corpo. Porque o sangue de Jesus também produz em mim uma consciência do que aquilo que acontece com um de nós, na verdade, aconteceu com todos nós. Porque o sangue de Jesus gera em mim essa consciência de que a minha vida não deve ser vivida apenas para mim mesmo, mas para benefício do corpo. Para que a minha vida possa, de alguma maneira, estimular os meus irmãos ao amor e às boas obras. Então, esqueça essa ideia de viver um evangelho sozinho. Esqueça essa ideia de carreira solo no evangelho. Isso não existe. Tá certo? Isso existe por aí, né? Os cantores no mundo lá que fazem carreira solo. E mesmo assim precisa de um monte de gente, né? Então, ele nunca está sozinho de fato. E também para nós não existe isso. Ah, não, pastor, eu já aceitei a Cristo como meu Senhor, já pedi perdão pelos meus pecados, estou muito bem, obrigado lá na minha casa, orando, lendo a Bíblia, e é isso? Não, não. Não é não. Ué, mas não tem que fazer isso? Tem que fazer isso também. Mas sem deixar, olha o que ele diz, sem deixar a prática de nos reunir, versículo 25 que eu estou lendo, como é costume de alguns. Alguns haviam deixado a prática de nos reunir. Mas como a gente pode nos estimular às boas obras e ao amor fraternal não fingido, como disse João na sua primeira carta, como é que a gente pode se estimular se eu estou sozinho? Como? Nós vamos aqui ministrar a ceia. E justamente essa celebração da ceia também nos representa essa ideia de que nós somos um corpo, uma família. Então, aquilo que acontece comigo através do sangue de Jesus, que me permite ter acesso a Deus, precisa produzir em mim também essa consciência de que agora eu não vivo mais para mim mesmo, mas que eu preciso de alguma maneira contribuir com o corpo. E é o sangue de Jesus que me permite isso. Ter essa consciência do corpo.
Através do sangue de Jesus, então, nós também somos purificados do pecado. Através desse sangue, nós somos capazes de vencer o diabo, o acusador dos irmãos. Veja o que diz Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículos 10 e 11, diz assim: Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: Agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos já foi expulso, ele que de dia e noite os acusava diante do nosso Deus. E agora preste bem atenção no versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. O autor está dizendo para nós que naquele dia, os nossos irmãos em Cristo Jesus que estiverem vivos naquele dia, hão de vencer o acusador por duas razões. Primeiro, porque há neles a marca do sangue de Jesus. E é o sangue de Jesus que nos dá vitória, não apenas contra o pecado, mas também contra o diabo. O sangue de Jesus nos dá vitória sobre o diabo. E ele diz, pela palavra do seu testemunho. E veja a consciência que havia naqueles irmãos. Porque eles não amaram a própria vida. Por que eles não amaram a própria vida? Eles tinham plena convicção de que a sua vida não pertencia a eles. Assim como nós também precisamos ter essa consciência, sua vida não pertence a você, ela é de Deus. Então dê para Deus a sua vida. Entregue para Ele a sua vida não é sua. Você não tem poder em si mesmo para pagar a sua dívida foi paga por Cristo Jesus. É por isso que o sacrifício de Jesus tem para nós um caráter substitutivo. Ou seja, Cristo toma para si o meu e o teu lugar, na pena de morte que nos estava reservada, porque nós é que merecíamos essa pena. Então o juiz, Deus, por ser justo, precisa declarar a justa sentença sobre nós. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então ele deve, por ser justo, declarar e bater o martelo e condenar eu e você. Mas o sacrifício de Cristo, diz o autor de Hebreus no capítulo 9, versículo 26 ao 28, eu vou abrir aqui para ler junto com você, Hebreus 9, a partir do 26, que diz assim, nesse caso, seria necessário que ele, ou seja, Jesus, sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Então veja, Cristo toma o nosso lugar, sofre sobre ele a sentença do nosso pecado, para que eu e você então pudéssemos ir em liberdade e aguardarmos a esperança da sua segunda vinda. Por isso que ele diz no final, mas para a salvação dos que esperam por ele. Agora, nós, uma vez livres, podemos aguardar o cumprimento da promessa de que o Senhor virá. O sangue de Jesus também tem um caráter de propiciação, porque Cristo recebe sobre si um castigo, como nós merecíamos. Então, veja, há uma diferença aqui. A substituição, porque ele toma o nosso lugar, certo? Entendido? Por isso, substituição. Sai você, entra Jesus e fala,
bom, que a cruz e a sentença de morte que estava sobre ele ou sobre ela recaia sobre mim. Então, primeiro ele substitui, depois ele propicia, ele recebe a pena. Ele não só toma o lugar, mas também recebe a condenação. E através desse sangue, e através deste sacrifício, ele produz reconciliação. Reconciliação porque nós havíamos nos tornado inimigos de Deus. Então, por isso que Paulo vai dizer lá aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 18 e 19, que Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens. Então, Deus, através de Cristo, faz as pazes conosco. Nós nos tornamos inimigos de Deus pelo pecado, mas Deus nos permite fazer as pazes com Ele. Isso é reconciliar. Imagine duas pessoas brigadas. Duas pessoas que estão de mal, e então vem uma terceira pessoa ali e celebra a paz entre os dois. Essas duas pessoas poderiam ser, mal comparando, cada um de nós aqui e o próprio Deus. Nos tornamos inimigos dele por causa dos nossos pecados. Mas aí vem Jesus e faz as pazes entre nós. E permite que haja essa reconciliação por meio do seu sangue derramado naquela cruz. Por último, a redenção. Porque Cristo pagou o preço que te tirou do cativeiro para te levar num lugar de descanso eterno. E glórias a Deus por isso. Nós estávamos andando a passos largos para o inferno, até que um dia Cristo Jesus derramou seu sangue naquela cruz. E agora eu e você temos um caminho aberto para não mais caminharmos em direção ao inferno, mas em direção à pátria celestial que nos está reservada na glória do Cordeiro pelos séculos dos séculos sem fim. E foi o sangue dele que pagou esse nosso, desculpe a comparação, o nosso bilhete de entrada. Aquilo que vai permitir com que eu e você possamos entrar naquele grande dia nas mansões celestiais. Não são os atos de justiça, não é todo o ouro, toda a prata desse mundo que alguém possa adquirir, mas é o sangue de Jesus em nós. É o que há de nos permitir acesso ao descanso eterno para a glória de Deus. É esse o maravilhoso sangue de Jesus. E é por isso que nós vamos aqui celebrar a ceia. Eu vou pedir aos meus irmãos diáconos que estejam aqui à frente comigo, para nós ministrarmos a ceia do Senhor. E eu trouxe essa palavra justamente nessa noite, para que você possa meditar nesse significado, no quão importante é para nós, né, dedicarmos esse tempo aqui, esse período, essa pequena parte do culto, enquanto nós comemos um pedacinho do pão, tomamos o cálice para declarar que aquele sangue de Jesus que foi derramado lá naquela cruz no Calvário, aquele sangue comprou a minha vida e comprou a sua vida para a glória de Deus. Amém? Os irmãos podem vir aqui à frente.